Vamos lá, começando. A gente está em Daf Yud Bet Amud Bet, aqui no meio das linhas médias. A gente viu que a Hashverosh, ele não sabia o que fazer com Vashti quando ela negou vir. Ela perguntou para os Chachamim, para o Sanedrin, e eles falaram para ele, olha, a gente, desde que a gente saiu para Galut, começou o exílio, a gente não julga mais julgamentos ligados à possível morte do culpado. Pergunta para Amon e Moav, que eles estão no lugar deles. Então, logo depois, aparece um passuco seguinte, Miad, e logo depois está escrito que ele perguntou para Chachamim Yodei Aitim, que a Hashverosh perguntou para Chachamim, que eles sabem calcular o ano, calcular as épocas do ano, que são os Chachamim do Sanedrin, Miad, logo depois está escrito, Ve'akarov elav kashana shatar admatar tarshish. Logo depois está escrito outras pessoas que responderam, quer dizer, ele tentou com Chachamim, Chachamim não tinham que responder, passou para outro grupo de pessoas. Esse passuco, que a priori é o nome dos ministros que estavam lá perto de Hashverosh, esse passuco ele está falando dos korbanot que Am Israel fez. Quer dizer, é um passuco que você pode aprender dele como meio que uma conversa a priori entre os anjos e a Kadosh Baruch Hu. Karshaná, o primeiro Karshaná, Amru Malachi Asharei Lifnei Kadosh Baruch Hu. O que o nome Karshaná representa? Falaram os anjos para Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Krum ikrivu lefanecha karim benei shana kederach sheikrivu Israel lefanecha. Será que todo mundo que está aqui na festa, que eles estão de boa e não aconteceu nada com eles, será que eles fizeram karim benei shana? São kvasim, são ovelhas, que eles servem, que são feitas de korban. Será que algum deles fez korban igual que eles fizeram? Shetar é o nome do segundo. Klum ikrivu lefanecha shtei torim. Shtar é shtei torim. Shtei torim é um dos tipos de korbanot, que ele é feito de dois passarinhos. Admata, o que é admata? Klum banu lefanecha mizbeach adama. Vem falar, olha, será que quem está aqui quem está nessa festa, será que eles construíram para você um altar feito de terra, mizbeach adama? E eles são também, então, para Bnei Israel, para Kadosh Baruch Hu lerachem aleim, para Kadosh Baruch Hu lerachamim de Bnei Israel. Tarshish, klum shemshu lefanecha bebigdei teunah. Será que eles tinham um Kohen Gadol que trabalhou na sua frente no Beit HaMikdash com Bigdei Keunah? Dertiv beu Tarshish ve'shoham ve'ishveh. Essas são as Bigdei Keunah, está escrito esse tipo, são tipos de pedras preciosas que tinham com o Kohen Gadol. Então, vem representar isso. Manasse, a continuação do passo, Krum irsu bedam lefanecha, marsená krum irsu bemenachot lefanecha. Todos os nomes que estão lá no Passuk, eles têm alguma coisa que Malachi Asharei estão falando para Kadosh Baruch Hu. Então, Mará significa Mirsu Badam, mexeu o sangue, certo? Depois que fazer uma shkita no animal, alguém recebeu o sangue em um kli, em um copo, ele mexeu o sangue até jogar no Mizbeach, para o sangue não ficar duro. Marsená, klum mirsu bemenachot lefanecha. Aqui também é misturar korban menachot. Korban menachot era o que é feito de farinha e óleo. Então, também, Bnei Israel fizeram um korbanot na sua frente, fizeram um mizbeach, fizeram tudo isso para Kadosh Baruch Hu Rachamim. Memuchan, o último que aparece no passuco é Memuchan, Klum echinu shulchan lefanecha. Será que todos esses povos que estão aqui, eles fizeram um shulchan dentro do Eichal, na casa do Beit HaMikdash? Tinha de um lado a menorá, do outro lado tinha o shulchan. Tinha a mesa onde se colocava o lechem apanim, que toda semana se colocava lá um pão novo especial. Então, é isso que os anjos estão falando para Kadosh Baruch Hu. Vayomer Memuchan. E está escrito quem eram os 7 conselheiros na frente de Ahashverosh. Karshaná, Shetar, Admatar, Tarshish, Maras, Mitsaná e Memuchan. Memuchan, a priori, ele é o 7º. Ele é o 7º da lista. E está escrito no passuco, Vayomer Memuchan. Memuchan foi quem deu a ideia de matar a Vashti. Tá na fala braita, Memuchan ze Aman. Quem era esse Memuchan que deu a ideia de matar a Vashti? Era Aman. Velama Nikra Shemo Memuchan, porque ele tinha o nome de Memuchan, Shemuchan Lepuranut, que ele era o primeiro a pular na hora de matar e destruir alguma coisa, ele era o primeiro, ele estava pronto para isso. Amar Kahana Mikan Sheediot Kofetz Barosh. Daqui a gente vê que o Ediot é aquele que é o mais simples, ele geralmente é o primeiro a dar opinião, o primeiro a dar ideia. Certo? Ele era o 7º, ele foi listado como o 7º dos ministros, dos conselheiros, ele foi o primeiro a dar ideia, então, a priori, ele não deveria ter feito isso. Daqui a gente vê que quanto mais simples é a pessoa, mais ele vai jogando ideias
sem pensar, sem dar um conselho bem calculado. Continuação. Oi? Liot Kolish Sorer Beveito. Aí Ahashverosh, certo? O conselho de Memuhan, de Aman, era que Ahashverosh matasse Vashti e mandasse uma carta para todo o reinado dele, que todo homem, ele vai ser o rei, ele tem que ser o dono da casa, certo? Todo homem, toda família, tem o pai de família, ele tem que ser respeitado. Amarava, falarava, se não fosse essa carta pedindo para todos os pais de família serem respeitados, não teria sobrado ninguém do povo judeu. Depois, na última carta, Ahashverosh manda para exterminar o povo judeu. Agora, o que aconteceu? Eles pensaram o seguinte, Amrei, o povo falou o seguinte, por que o rei mandou para a gente, para cada pai de família ser respeitado como pai de família? Shit, é óbvio, isso é o natural, nada é diferente, todo mundo é assim, toda família, você tem o pai de família, ele é respeitado. Afilo karcha beveite parchdachna, pardeshacha, liavi. Certo? Mesmo o cara que trabalha no trabalho mais simples, karcha é o costureiro, em casa ele é ministro, em casa ele é respeitado. Por que o rei mandou todas essas cartas? Então, quando o rei mandou essa primeira carta, falando que todo homem tem que ser respeitado como pai de família, todo mundo já parou de levar ele muito a sério. Então, quando chegou a segunda carta para matar todos os Yehudim, eles ficaram preocupados. Talvez ele não está falando de verdade, talvez não é sério. Então, eles esperaram. Senão, eles já teriam feito na hora, não teria tido tempo de mudar o decreto, dos Yehudim poderem se defender, de fazerem tchuvá. Então, isso foi o que salvou o povo. Vai para que da Melech Pekidim, certo? Aí Ahashverosh, ele faz uma festa, depois que Vashti foi morta, ele faz uma festa procurando uma nova esposa, então ele coloca Pekidim, coloca responsáveis, ele nomeia pessoas para procurarem mulheres por todo o reinado, para virem até ele, para ser a futura esposa. Amarav, Maidertiv, o que significa o passo? Kol arum yasebedat, ursili froshi velet. Kol arum yasebedat, quer dizer, arum é o sábio. O sábio, o Chacham, ele faz as coisas bem feitas, e o Ksil, o ignorante, ele faz tudo meio mal feito. Kol arum yasebedat é David. Isso daqui está falando sobre David Amelech. Dechtiv, amro lo avadav, vakshu lamelech adoni ne'ara betula. Está escrito com David Amelech, no fim da vida dele, ele não, aparentemente o corpo dele não conseguia se esquentar, certo? Então, se ele vestia uma roupa, se ele colocava uma camiseta ou colocava um cobertor, qualquer coisa desse tipo, o corpo dele não mantinha o calor. Igual o bebê pequeno, o corpo não mantém o calor, então você tem que aquecer ele de fora. E David Amelech não tinha como se aquecer, porque os cobertores não ajudavam. Então, o que ele fez? Ele teve que procurar alguma mulher que fosse trabalhar de cobertor, digamos assim. O calor do corpo dela é o que esquentava o corpo de David Amelech. Então, está escrito, ele procurou uma mulher. Quer dizer, David Amelech falou, olha, eu estou procurando uma mulher para trabalhar nisso, para ficar com o rei. Todo mundo que tinha uma filha falou, olha, leva a minha. Quer dizer, todo mundo ofereceu, porque ele estava procurando uma, então todo mundo saiu oferecendo. O que se livrou se veret, porém, do outro lado, Zé Ahashverosh. Ahashverosh, o que ele fez? Ahashverosh falou, tragam todas as mulheres, todas as todas as jovens que tem no reinado, tragam para cá que eu vou escolher uma. Quando viram dessa forma, que ele está trazendo todas, e vai escolher só uma entre elas, ninguém quis mandar. Todo mundo que tinha uma filha escondeu dele para não levar. Sabiam que iam chegar lá milhares de mulheres, só uma ia ser escolhida, não queriam nem que levasse. Mas David Amelech, ele não falou que tragam todas as mulheres e eu vou escolher uma. Ele falou, me tragam uma. E na hora que foram procurar uma, aí todo mundo começava a mostrar, olha, talvez essa. Mas ele não levou todo mundo para o palácio para escolher uma entre elas. Mais um passuco de Megilat Esther. Está falando agora de Mordecai. Está escrito no passuco, Ish Yehudia Yabe Shushan Abirá, Shmuel Mordecai Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. No fim do passuco está escrito que Mordecai ele é Ish Yemini. Certo? Tem todas as gerações dele, certo? Mordecai,
chamou Mordecai Ben Yair, ele é filho de Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ishemini, quer dizer, todos os antecedentes dele. Pergunta para Mai que amar. E se realmente o Passuco vem falar que todos os todos os antepassados de Mordecai, Lichassi Gazilad Binyamin. Então vai até o fim, chega até Shevet Binyamin, até o filho de Jacob Avinu. Por que parou ali no meio? Se vai falar só o pai e o avô, tudo bem, mas falar 4 gerações, se vai até o fim, vai até Binyamin. Ela mais na Anei, por que foi colocado justamente esses nomes? Tana fala a verdade, é o seguinte, Kulam al-Shemoni creu. Não é filho de Yair, filho de Shimi, filho de Kish, filho de Emini. Na verdade, todos esses nomes são nomes de Mordecai. Mordecai era conhecido como Mordecai, ele era conhecido como Ben Yair, como Ben Shimi, e a gente vai ver o motivo de cada um. Ben Yair, porque ele era chamado de Ben Yair, Ben Sheir Enem Shel Israel Betfilato. Ele é um filho que iluminou os olhos de Bnei Israel com a tefilá dele. Ben Shimi, ele era conhecido também como Ben Shimi, Ben Sheshama Kel Tfilato. É um filho que a Kadosh Baruch Hu ouviu a tefilá dele. Ben Shimi, de Ben Sheshama, que a Kadosh Baruch Hu ouviu. Ben Kish, ele era chamado de Ben Kish, por quê? Shehekish al Sha'arei Rachamim Beniftechulo. Porque ele bateu nos portões de Rachamim e abriram para ele. Karelei, ponto, certo? Então, cada um desses nomes vem representar alguma outra questão. Pergunta para o seguinte agora. Karelei Yehudi, alma me Yehuda katem. Ve Karelei Yemini, alma me Binyamin katem. O nome Ish Yehudi, hoje em dia a gente chama todo mundo de Yehudi. Mas a priori a palavra Yehudi significa que ele vem da tribo de Yehuda. Agora, quando, na época do primeiro Beit HaMikdash, no fim do Beit HaMikdash, no meio, não no meio até, já depois, logo depois de Shlomo HaMelech, o Bnei Israel se dividiram em dois reinados, Malchut Israel e Malchut Yehuda. Malchut Israel tinham 10 Shvatim e Malchut Yehuda só Yehuda e Binyamin. E Malchut Israel são as 10 tribos que se perderam, foram exiladas primeiro e se perderam, e só sobrou Malchut e Yehuda. Desde então, todo mundo que é judeu é chamado de Yehudi, porque ele vinha de Malchut Yehuda. Mas, a priori, no original, o nome de Yehudi quer dizer que ele vem da Shevet Yehuda, ele vem da tribo de Yehuda, quer dizer que ele é descendente direto de Yehuda, filho de Jacob. E Emini significa que ele vem da tribo de Binyamin. Emini é Binyamin. Então, de que tribo era Mordecai? Certo? A tribo passa pelo pai. Ele é da tribo de Yehuda ou de Binyamin? Amar Rav Nachman, Mordecai Mukhtar ben Musoya. Mordecai Mukhtar ben Musoya, quer dizer, ele tinha nomes bonitos. Esses nomes Yemini e Yehuda vem representar que ele tinha nomes belos. Não vai representar exatamente que tribo ele pertencia. Então, essa é a primeira resposta. Rav Bar Khan Amar Rav Yoshua ben Levi, Avi mi Binyamin veimom mi Yehuda. Ele traz outra explicação. O pai era de Shevet Binyamin, da tribo de Binyamin, e a mãe de Yehuda. Por isso ele é chamado de Ish Yehudi e Benyamini, porque os pais eram cada um de um lado. Verabanan abre e Rabanan falam o seguinte: Mishpachot mitgarot zo bezo. As famílias de Yehuda e Binyamin, elas brigavam entre elas. Mishpachat Yehuda omer Tana Garem de Itália de Mordecai, de Locato de David Leshimi Ben Gera. A família de Yehuda, a tribo de Yehuda falava: Bisruteinu Mordecai nasceu. Por quê? Porque David Amelech, ele não matou alguém chamado Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, alguém que quando David Amelech estava fugindo de Absalom, ele começou a xingar, começou a lecaler, amaldiçoar David Amelech. David podia ter matado ele, mas ele não matou. E de Shimi Ben Gera saiu Mordecai. Então, Bishut David, que ele é da tribo de Yehuda, Mordecai nasceu. Mishpachat Binyamin, a família de Binyamin, Amra, Minai Kati. E a família de Binyamin fala: não, ele vem da gente, porque o pai dele era da tribo de Binyamin. E quer dizer, as duas tribos brigam para falar, Bishut quem? Mordecai nasceu. Rava fala outra coisa. Knesset Israel Amra Leida Rissa. Que Knesset Israel, certo? As tribos de Yehuda e Binyamin, vem cada uma falar: olha, Mordecai é Bishut ainda. Bishut, a nossa tribo, Mordecai existe. Knesset Israel, o resto das tribos, falam pelo contrário. Eles não gostam de Mordecai, digamos assim. Porque eles falam o seguinte: Reu Masai Yehudi, o Mashilem Yemini. Vejam o que esse descendente de Yehuda e esse descendente de Yemini, de Binyamin, o que eles causaram para a gente. Masai Yehudi, o que o descendente de Yehuda fez de ruim? De Locatal David Leshimi, de Itália de Mordecai, de Migne Ben Beaman. David Amelech não matou Shimi Ben Gera.
Davi da tribo de Judá não matou Shimi Ben Gerá, e aí depois de Shimi Ben Gerá nasceu Mordecai, que provocou Amã. Então, a priori, culpa de Davi da Melech toda essa história, porque por culpa dele, Mordecai nasceu e provocou toda essa briga com Amã e toda a história de Purim. O Mashilem Liemini, aqui qual lado de Binyamin na culpa? Delocat el Shaul leagag veital idminei Amã de Metzar le Israel. Shaul, ele era da tribo de Binyamin, ele foi o primeiro dos reis, e ele foi obrigado a matar, exterminar todo o povo de Amaleque, só que ele deixou o rei vivo. E esse rei acabou tendo um filho, e aí o povo de Amaleque se manteve vivo e saiu deles Amã. Então, é meio que Shaul, que ele é da tribo de Binyamin, é culpado por toda a história de Purim também, porque se não fosse ele, se ele tivesse matado Agag, o rei de Amaleque, na hora, não teria tido Amã. Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan dá outra explicação, se ele era de Eudá ou de Binyamin. Leolam e Binyamin Kat, ele é descendente de Binyamin. Vemai Kad ele é Yehudi, porque ele tem o nome de Yehudi, não porque ele é da tribo de Eudá, Al-Shum Shekafá Avodazará, porque ele negou a Avodazará. Certo? Amã, ele se fazia de Avodazará, e Mordecai não estava disposto a se curvar para ele. Shekola Kofer Avodazará, e todo mundo que nega a Avodazará, nega a idolatria, Nikra Yehudi, é chamado de Yehudi. Dertiv iti govrin Yehudaim. Assim, Daniel fala que comigo tinham pessoas Yehudim, a intenção lá é que eles não se curvaram para Avodazará. Rabbi Shimon ben Pazi, que era Patach B'divrei Amim Amarachi. Rabbi Shimon ben Pazi, quando ele ia ensinar, ia dar shiur sobre Divrei Amim é o último dos livros do Tanakh, ele reconta toda a história do Tanakh. Ele falava o seguinte, quando ele ia começar o livro, ele falava o seguinte, tem psukim, em que a mesma pessoa aparece com vários e vários nomes, e a gente sabe, Lidrosh, quem é exatamente essa pessoa e por que ele tem nomes diferentes. Então, logo no começo de Divrei Amim aparece o seguinte, Beishto, a esposa de Caleb ben Yefuneh, a Yehudia, a esposa de Caleb, certo? Na época de Moshe Rabbeinu, a esposa de Caleb era chamada de Yehudia. Yalda et Yered Avi Gedor, vet Hevel Avi Shocho, vet Ikutiel Avi Zanoach. A priori, ela teve 3 filhos. Yered, que foi o pai do povo de Gedor, Hever, que era o pai do povo de Sochó, e Ikutiel, que era o pai dos filhos de Zanoach. Vele Benei Batia Bat Paró. E esses são os filhos de Batia, filha de Paró. Certo? Batia, filha de Paró, que tirou Moshe Rabbeinu do rio. Esses são os filhos dela. Asher Lakach. Asher Lakach Mered. Certo? Que ela pegou. Asher Lakach Mered. Então, a priori, no passo está escrito o seguinte. A esposa de Caleb, Yehudia, ela teve vários filhos, e no fim do passo está escrito que esses são os filhos de Batia. Então, são os filhos de Yehudia ou os filhos de Batia? A mãe Karila Yehudia, eu falo, por que Batia, filha de Paró, é chamada de Yehudia? Al-Shum Shekafra Avodazará, porque ela negou a Avodazará. Ela era filha de Paró e ela se converteu para o judaísmo, na época monoteísmo. Dertiv Vatere Bat Paró Lirchotz Alayeor, está escrito na parashá passada, a gente viu que a filha de Paró, ela desceu para se banhar no rio, e lá ela encontrou Moshe Rabbeinu. Ela foi para lá para ir no mikve para se purificar da Avodazará, que ela estava num processo de conversão e ela estava fazendo o mikve. Então, a gente vê daqui que ela, Kafra Avodazará, ela negou a idolatria, por isso ela é chamada de Yehudia. Então, ela tem 2 nomes, Batia e Yehudia. Pergunta a Gemara, Yalda ve'aribui rebitei. A filha de Paró, a gente vai ver agora que esse passuco está falando de Moshe Rabbeinu. Agora, ela não era mãe de Moshe Rabbeinu. No começo do passuco está escrito Asher Yalda, que ela teve Moshe Rabbeinu, mas ela não teve. Ela só cresceu ele em casa. Lomar lecha, isso vai ensinar, Shekol amegadel yatom vetumah betoch beito, maleh lama katuv ki'ilu yalado. Esse passuco vai ensinar que todo mundo que adota um yatom ou um yatomá, um órfão ou uma órfã, dentro da casa dele, ele sustenta, ele educa, ele cuida da criança até ela crescer, é como se fosse o filho dele, certo? Então, alguém que não cumpriu o mitzvah de Priar Viá, por exemplo, se ele adota 2 crianças, é possível que ele cumpriu aqui a mitzvah de Priar Viá. Fala agora, quem é esse filho de Batia, a filha de Batia e Caleb? Yered Ze Moshe. Está falando de Moshe Rabbeinu. Velaman Krashimo Yered, porque ele recebeu justamente esse nome Yered, qual nome meio estranho. Explica a Gemara. Sheyarad laem leIsrael man beyamav.
nos dias de Moshe Rabbeinu, caiu man. Então, ele recebia o nome de Yered. Tinha gente que chamava ele de Yered, porque Yarad o man caiu do céu. Gedor, então, o passuco está escrito Yered Avi Gedor, e todo esse passuco está falando de Moshe Rabbeinu. Então, um nome que ele tem é Yered, o outro é Gedor. Por que Gedor? Gadar Pritzotem Shel Israel. Ele consertou todos os buracos que tinham no povo judeu, quer dizer, todos os problemas que tinham em Am Israel. Moshe Rabbeinu, ele fez uma cerca e ajeitou tudo lá. Hever Shechiber et Israel Aviam Shebashamayim. Esse nome de Hever é por quê? Porque ele conectou, ele conectou, grudou o povo judeu com a Kadosh Baruch Hu. Aviam Shebashamayim. Sochó, porque ele deu o nome de Sochó. Shinasa Lem Israel que Sukkah. Moshe Rabbeinu era como uma sukkah para o povo judeu, quer dizer, ele protegia o povo. Quando tinha que rezar pelo povo, ele estava lá rezando. Yekutiel, porque ele recebeu o nome de Yekutiel, Shekavu Israel Akel Beyamav, que nos dias dele o povo judeu tentou se aproximar de Akadosh Baruch Hu, rezou para Akadosh Baruch Hu, em grande parte, Bishut Moshe Rabbeinu. Zanoach, porque ele é chamado de Zanoach, está escrito no Pasuk, Vet Yekutiel Avi Zanoach, Sheizniach Avonoteem Shel Israel. Porque Moshe Rabbeinu fez com que os pecados de Bnei Israel fossem perdoados. Ele rezava pelo perdão deles, então ele recebeu esse nome. Avi. Agora está escrito 3 vezes no Pasuk. Yered Avi Gedor, Vetchever Avi Sochó, Vetekutiel Avi Zanoach. Então, se todos esses nomes são de Moshe Rabbeinu, por que está escrito 3 vezes Avi? Então, explica a Gemara, Av Batorá, Av Bachochma, Av Beneviut. Ele era Av, quer dizer, ele era um patriarca, ele era grande em Torá, em sabedoria e em profecia. Ele tinha essas 3 coisas dentro dele. Vele benei bate asher lakach mared. Agora está dizendo no Pasuk que esses são os filhos de Batia, asher lakach mared, quer dizer que ela casou com alguém chamado Mared. Pergunta a Gemara, vechi mared shemo, veleo Kalev shemo. Aí o marido dela chamava Kalev Benefuné. Por que está escrito que ele chamava Mared? Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo Kalev shemara be'atzad meraglim, ve'isad bat paro shemarda begilulei beit avia. O nome de Kalev aqui vem representar o seguinte: Kalev, ele vai ser um dos 12 espiões que vai negar o conselho dos espiões, vai ir contra eles. Então, ele, que se rebelou contra os espiões, vai casar com a filha de Paró, que se rebelou contra a Avodazara, que ela tinha na casa do pai. Ponto. Outro passo da Megillah. Asher Oglam Yerushalayim. Mordecai, a continuação sobre Mordecai, está escrito que ele foi para Galut, saindo de Yerushalayim. Agora, Asher Oglah não é uma linguagem normal, deveria ter escrito Asher Galam Yerushalayim, que ele saiu de Yerushalayim junto com a Galut. Que está escrito Oglah, Amarava Shegalam Eatzmo. Ele próprio já sabia que a Galut estava chegando, ele próprio saiu. Não precisou que a Kadosh Baruch Hu trouxesse algum povo, fizesse alguma coisa para ele ter que sair de lá. Ele sabia que era a hora da Galut, ele saiu, ele próprio. Assim como Irmial também, ele sabia que o Beit HaMikdash estava prestes a ser destruído, ele próprio já foi para Galut, sem esperar realmente acontecer. Vai Omen et Hadassah. Está escrito que Mordecai, ele era Omen et Hadassah. Não vai ver o que é Omen, mas a priori ele adotou uma menina chamada Hadassah. Então fala o seguinte: cada ele é Hadassah e cada ele é Esther. Essa menina é Esther. Esther tinha 2 nomes, Hadassah e Esther. Por que ela tinha 2 nomes? Tânia. Então fala para ele o seguinte: Rameromed Esther Shema. O nome dela era Esther. Velama Nikra Shema Hadassah. Por que a Torá chama ela de Hadassah? Porque em Miglat Esther ela conhecia também como Hadassah. Al Shema Tzadikim Sheknikreu Hadassim. Porque os tzadikim são chamados de, eles são comparados com Hadas, com Hadassim. Então ela recebeu justo esse nome porque ela era tzadiká. Vechenomed, veomed bem na Hadassim. Assim a gente encontra outro passo que os tzadikim são comparados com Hadassim, então Esther recebeu também esse nome por ser tzadiká. Rabi Uda fala pelo contrário. Hadassah Shema, o nome dela é Hadassah. Velama Nikret Shemo Esther, porque conheciam ela como Esther, o nome original dela é Hadassah. Porque ela foi conhecida como Esther. Hashem Shehaita Masteret Varia, porque ela escondia as coisas dela. Ela não contou para ninguém. Quando a Hashverosh começou a perguntar de que povo você é, de onde você veio, ela ficou quieta, não falou nada. Então, a Esther da linguagem de Mastir, que esconde. Sheneimar, en Esther Magede de Tamar. Ela não contou de que povo ela era. Rabbi Nehemia dá outra explicação. Hadassah Shema, o nome dela é Hadassah. Velama Nikra Shema Nikret Esther, porque ela recebeu o nome de Esther. Sheu Motolam Korim Otal Shum Istahar. Todo mundo chamava ela como se fosse a lua, quer dizer,
ela era alguém que iluminava, era alguém muito bonita, que todo mundo olhava para ela e falava ela como a lua. Então, Esther vem da palavra Istar, que é lua, em aramaico. Ben Azai Omer Esther, Esther lo arukav lo ksara. Não era nem alta nem baixa. Aí tá, ela Benonita, ela era mediana, que é Adassá. Porque ela recebeu o nome de Adassá justamente, o nome original dela era Esther, ela é conhecida como Adassá, porque igual o Adass, ele é mediano, assim também Esther, não era nem alta nem baixa. Rabbi Yoshua ben Karcha amar Esther era croquetaita. Rabbi Yoshua ben Karcha fala que Esther, ela era um pouquinho esverdeada. Certo? Esverdeada no sentido, aqui alguns mefarshim explicam, que ela era um pouco doente. Então a pessoa vai ficando doente, vai ficando mal, ele tem uma cor, não era que era verde, certo? Não era um ET, era um pouquinho, tinha uma cor um pouco mais de doente, um pouco mais verde. E mesmo assim todo mundo gostava dela, porque ela tinha uma graça especial. Ruth el Chesed, quer dizer, tinha uma graça especial sobre ela, então mesmo que a aparência dela, ela não era mais bonita, mas ela era graciosa. Por isso todo mundo gostava dela. Que ela vai memota via veimá. Está no passo o seguinte, que ela não tinha nem pai nem mãe, e quando o pai e a mãe morreram, Mordecai pegou ela como filha. Pergunta a Gmará lá, ali, por que precisa falar duas vezes? Por que não está escrito no passo só que ela não tem pai e mãe? O bemota via veimá lá, ali. Por que tem que falar que quando o pai e a mãe morreram, Mordecai pegou ela como filha? A priori é óbvio, se não tem pai e mãe, ele adotou ela quando os dois morreram. Amaravacha, Ibertameta via, Yaletamet imá. Passou bem dizer o seguinte, que quando a mãe estava grávida, o pai dela morreu. E quando a mãe deu à luz, a mãe morreu. Ou seja, logo que o pai e a mãe morreram, Mordecai já adotou ela, e eles nem chegaram a cuidar dela nem um pouco. Então, não é só que ela não tinha pai e mãe, quer dizer, ela cresceu com os pais até os 6 anos e depois ela foi adotada, não. Ela não teve nem pai nem mãe. O pai morreu enquanto a mãe estava grávida e a mãe morreu no parto. O Bemota havia veimá lekachá Mordecai lo lebat. Está escrito que Mordecai pegou ela de filha. Está na Mishum Rabi Meir. Fala Rabi Meir, ela tem que lebat, ela lebait. Mordecai pegou ela não como filha, e sim como esposa. Quer dizer, ele adotou ela quando pequena, mas posteriormente ele casou com ela. Era esposa de Mordecai. Vechen omer, velara shein kol, kim kibsa achat tana asher kana, vechia, ותגדל עמו, ואם בניו יחדיו, מפתו תאכל, ומכוסות תשתה, ובחיקות תשכב, ותהי לו כבת. Certo? Aqui é uma história de Natan Hanavi falando com David Amelech. Quando David Amelech pegou Batsheva como esposa, a priori ela era esposa de Uriah. Ela já era casada com alguém que tinha saído para a guerra, e David Amelech pegou ela como esposa, e Uriah acabou sendo colocado na frente da guerra e morrendo. E aí Natan Hanavi vem para David Amelech e fala, como você faz isso? Então, quando ele foi falar para David Amelech como é ruim o que ele fez, ele contou uma charla, ele falou, olha, imagina alguém pobre, que ele tem só uma esposa simples, pequena, e ele cresce com ela, ele tem filhos, e essa é a esposa dele. Certo? Mas a priori no Pasuk, quando ele está contando esse machado, falando dessa esposa da pessoa, está escrito kebat, como filha. Tá bom? Mas já vamos chegar lá. E aí ele começa a falar na verdade, olha, o que você faria se vier alguém rico, alguém super rico, e pegar justamente essa esposa dele? E aí David Amelech fala, olha, completamente errado, não pode, inaceitável. E aí Natan Hanavi fala para David Amelech, foi isso justamente o que você fez. Você é o rei, você pode casar com qualquer uma, e você pegou justamente a esposa de Uriah, do Abeseder. Agora, no Pasuk está escrito que essa kivsá, no Pasuk é trazido como se fosse uma ovelha, vatehilo lebat. Pergunta a Gmará, mishum de bechikot escav, avid lo lebat, ela lebait, achanami lebait. Então explica a Gmará que não, que isso está escrito no Pasuk, lebat, está escrito no Pasuk bechikot escav, que ela dorme com ele, quer dizer, dorme na mesma cama. Então isso vem ensinar que isso que está escrito vatehilo lebat, como filha, não é na verdade como filha, e sim como esposa. Então às vezes está escrito na Torá, bat, isso significa bait, casa, que é a esposa. Então, assim a gente vê também com relação a Mordecai. Mordecai está escrito que ele pegou Esther lebat, mas a explicação de lebat é, na verdade, lebait, como casa, como esposa. Certo. Bom, vamos parar por aqui. Nada Hashem. Amanhã a gente continua. Onde estamos? Bom, Azak Baruch. Azak Baruch. A gente acabou aqui. Boa noite. Muito bom,
Boa noite, pessoal.